Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? Fala galera do xadrez, tudo beleza? Tudo beleza! Pessoal, no final deste ano teremos aí o duelo, a disputa entre o título de campeão mundial de xadrez. O atual campeão mundial Magnus Carlsen vai defender o seu título, vai tentar defender o seu título contra o desafiante Jan Nepomniachtchi, o russo, que venceu o torneio de candidatos para cima ali de Caruana, Maxim Vachier-Lagrave, Guiri e tantos outros, os melhores do mundo no torneio de candidatos. Jan Nepomniachtchi venceu e tem o direito de duelar aí contra Magnus Carlsen no final do ano, valendo o título de campeão mundial. O que algumas pessoas não sabem é que esses confrontos entre Jan Nepomniachtchi e Magnus Carlsen vêm desde lá de trás, desde a infância deles praticamente. E eu vou então mostrar para vocês agora essa playlist dos confrontos entre Magnus Carlsen e Jan Nepomniachtchi em partidas clássicas, em partidas pensadas, tá bom? Com bastante tempo no relógio. E a primeira delas aconteceu aqui no torneio europeu na Espanha, no campeonato sub-12 anos. A gente tem aqui tanto Jan Nepomniachtchi quanto Magnus Carlsen com 12 anos de idade, tá bom? Então aqui, na verdade o Carlsen ainda não tinha feito 12 aqui, foi em outubro, o Carlsen faz em novembro, o Carlsen tinha 11 e o Nepomniachtchi faz em junho, se eu não me engano, aqui o Nepo já tinha 12 anos, tá? Então aqui duas crianças praticamente, né, jogando aqui o torneio. Vamos dar uma olhada? O Nepomniachtchi aqui de brancas com 2.300 de rating, né, rumo aí a Mestre Feed e tudo mais. E o Magnus Carlsen ainda não era Mestre Feed com 2.214 aqui de rating feed. Vamos à partida. Jan Nepomniachtchi abre com o peão do rei E4. E olha só, Magnus Carlsen, que valentia, né? Isso as pessoas vão deixando de fazer quando vão virando grande mestre e tudo mais. A defesa Alekhine, E5 atacando o cavalo D5 e aqui cavalo em F3 pelo Nepo. D6, como todo jogador de defesa Alekhine, vai atacar o peão avançado. A D4, D por E5, cavalo por E5 e aqui G6 em muitas linhas da Alekhine de fato. É feito aqui o fianqueto do bispo de casas escuras. 2.214 de rating é um bom rating, né, pessoal? Um jogador de rating feed, né? É um jogador aí de 2.500, 2.600 de rating online, né? É realmente, em geral, um jogador muito forte já. Então aqui o Carlsen conhece, né, as principais ideias, as principais aberturas, tem um bom domínio já do xadrez. Bispo C4 e a mesma coisa o Nepo, né? Bispo C4 aqui pelo Nepomniachtchi, C6 agora protegendo aí o cavalo, colocando mais uma proteção no cavalo. Cavalo C3 e bispo em E6. Existe uma disputa agora no centro. Roque foi jogado, cavalo D7, intensificando as tensões aí no centro do tabuleiro. Dama em F3 e aqui bispo G7. O Carlsen finalmente prepara aí para fazer o roque. Existe uma forte pressão agora aqui em E5. A ameaça é capturar mesmo. Torre E1 trazendo mais uma defesa aqui pelo Nepo. Roque aqui pelo Carlsen e dama G3. O Nepomniachtchi coloca mais uma proteção aqui na casa de E5. Cavalo por E5 foi jogado, D por E5, cavalo por C3, dama por C3, bispo por C4, dama por C4 e dama D5. O Magnus Carlsen, que estava meio restrito ali, conseguiu fazer o que manda o manual quando você está com as peças um pouco mais presas, um pouco mais restritas. Troque peças, né? O Magnus Carlsen saiu trocando todas as peças aí com o Nepomniachtchi, está oferecendo a troca de damas. O Nepo, a dama ele não quer trocar. Dama em E2, torre de A em D8, fortalecendo o domínio aí na coluna D. Bispo G5 e agora dama em E6. Temos dama em E3, B6 aqui bloqueando o ataque ao peão de A7. Aqui A4, o Nepomniachtchi vai tentar um ataque aí na ala da dama. E agora a torre D5, pressionando o peão de E5, segurando aqui a casa de A5. Bispo F4 foi jogado, trazendo mais uma proteção para o peão de E5. E agora dama em F5 aqui pelo Carlsen, saindo aqui da frente do peão de E. Dama em E4, dama D7. E agora trazendo mais uma proteção para o peão aqui de C6 para poder liberar a torre, não para D2 por conta do bispo, mas enfim, a torre pode sair, talvez para D4 e a dama fica protegendo aqui em C6. A C3 foi jogado, segurando a casa de D4 e agora a torre D8. H3 aqui pelo Nepomniachtchi, um lance profilático, né, dando casas de fuga para o rei aqui, não vai ter... Depois dessas três peças pesadas na coluna D, né, o Nepomniachtchi se garante aqui, dá uma casa de fuga para o rei se for preciso. Dama em E6 pelo Magnus Carlsen, temos pressão forte aqui em E5, são 3 ataques,
Temos 3 defesas, o Nepomniachtchi está se defendendo bem. Dama em E2 mantendo a defesa e agora a torre D3. A5 foi jogado, B5, Magnus Carlsen evita danificar sua estrutura de peões. A6 e agora C5, o Carlsen vai avançando. Dama em E4, dama D5 propondo a troca das damas mais uma vez. E aqui o Nepomniachtchi aceita. Dama por D5, torre de 3 por D5. Sempre existe uma pressão aqui no peão de E5. Torre A5 foi jogado, agora o Nepomniachtchi vai para cima desses peões aqui do Carlsen. Quando ele jogou o peão em A6, era exatamente para deixar esses peões aqui sem a ajuda do amiguinho aqui da coluna A. Então agora C4 foi jogado aqui pelo Magnus Carlsen, a torre fica protegendo em B5 e agora rei F1. Os reis vão entrar na batalha. E6 foi jogado, bispo E3, pressionando o peão aqui de A7, torre de 8 em D7 defendendo o peão e agora bispo D4, colocando mais uma vez proteção aqui no peão de E5. Bispo em F8 foi jogado, torre B1, bispo E7, B3 tentando aí uma ruptura nos peões e aqui bispo D8 atacando a torre em A2 e aqui o Magnus Carlsen vai para uma ideia bastante interessante, ao mesmo tempo bastante arriscada, vai para o lance torre por D4, sacrificando aqui a troca, ele vai trocar aqui uma torre por um bispo e um peão, temos aqui C por D4 e agora C3, o Magnus Carlsen aproveita que a casa de promoção desse peão é uma casa escura e o bispo vai poder ajudar. Vamos ver se vai dar certo esse plano. B4 aqui pelo Nepomniachtchi. Agora bispo G5 dominando a casa de promoção do peão. No entanto aqui torre D1. O Nepo protege aqui o peão de D4. Temos torre C7 dando apoio, suporte para o peão aqui promover. No entanto agora torre C2 criando um bloqueio. O Nepo foi muito feliz aqui em conseguir bloquear o peão numa casa clara antes que o peão pudesse avançar. O bispo não consegue ajudar muito agora. A partida seguiu aqui com o bispo em E7. Bispo D2 pode ser uma ideia também. Mas aqui o Carlsen preferiu com o bispo em E7, pressionando o peão de B4. Agora D5 aqui exclama pelo Nepomniachtchi, preparando aqui um garfo. A partida seguiu aqui com bispo por B4, o Magnus Carlsen captura aí o peão de B4, mas agora D6, o Nepomniachtchi conseguiu na hora certa criar o seu peão passado. Torre C8 e depois de torre B1, simplesmente atacando o bispo, fazendo um raio-x aqui no peão de B5. Nessa posição, Magnus Carlsen abandona aqui a partida. Foi a primeira partida pensada da história entre esses dois jogadores, Jan Nepomniachtchi e Magnus Carlsen. Seria o início aí de um relacionamento no xadrez, né, que duraria décadas e décadas e que hoje, né, nesse ano aqui de 2021, 19 anos depois dessa partida, teremos aí esses dois garotos, esses dois menininhos, esses dois talentos já jovens ali de alto rating disputando pelo Carlsen defendendo o campeonato mundial e o Nepomniachtchi duelando, desafiando aí para querer ganhar o título de campeão mundial, né? Sensacional aqui essa partida aí, tem um contexto histórico muito interessante, né? E aqui abandonou por quê, Rafael? Abandonou porque não dá mais, né, pessoal? Aqui vai jogar o quê? Vai jogar um torre C4 aqui protegendo o bispo. Tá vindo D7, né? Aqui não tem o que fazer, bispo E7, torre por B5. A posição do Magnus Carlsen entrou em colapso, né? O Jan Nepomniachtchi tá numa posição completamente vencedora aqui. Rei G7, que seja, tá vindo torre B7, né? Tá caindo tudo aí. Torre A4, por exemplo, aqui pelo Carlsen, a torre por A7. E aqui realmente acho que não precisa continuar a análise, né? São duas torres, 2 peões passados contra uma torre e um bispo, simplesmente não tem como. Tem o tema da sobrecarga aqui, né? O Magnus Carlsen fica sobrecarregado. Torre A1 cheque, rei E2, não tem mais muito o que fazer. Torre A5, torre por C3, é questão de tempo, né? Então, e como é que o Magnus Carlsen foi ficar nessa situação? Foi muito interessante a ideia do Carlsen depois de sacrificar e tudo mais, mas acabou não dando certo. A gente vê que hoje em dia ele não arrisca mais dessa forma, né? Ele vai só quando o cálculo vai até o final e ele vê que vai dar certo, né? Aqui uma ideia interessante, foi jogado o lance bispo D8 atacando a torre, né? Essa ideia do Carlsen aqui foi bastante interessante. E aqui a torre voltou para A2, né? O lance jogado foi esse. A torre não pode capturar aqui em B5, a torre está defendendo. Uma outra ideia muito interessante seria bispo B4 aqui, talvez esse lance fosse mais preciso. Atacando a torre, também pressionando aqui em C3. E aqui seguimos, por exemplo, com C por B4, estaria vindo torre aqui por D4. B por C4, B por C4 e torre C5, por exemplo,
poderia seguir com torre D2, o Carlsen ficaria com o peão a menos depois de torre por C4, mas ele poderia seguir com torre A2, atacando o peão de A e preparando para dobrar as torres aqui na sétima horizontal. No mínimo, o Magnus Carlsen garante um empate numa continuação como essa, né? Por exemplo, aqui B5, avançando com o peão, torre de D em D2, torre F4 protegendo aqui o peão, poderia seguir G5 atacando a torre F3 mantendo a defesa de F2 e aí torre de A em B2. Depois de torre por B2, por exemplo, torre C3, torre por B5 garante a igualdade. Ah, mas aí torre C7 vai cair o peão, cuidado. Tudo bem, torre por E5, torre por A7, torre A5 e esse final, apesar aqui desse peão passado, o Magnus Carlsen consegue empatar. Ele consegue tirar o rei e não vai ter como aqui o Jan Nepomniachtchi ajudar a promoção aqui do peão, né? E por conta da maioria aqui de 4 peões contra 3 na ala do rei, se o rei do Jan Nepomniachtchi for lá ajudar, o Magnus Carlsen consegue criar contra-jogo na ala do rei, tá? Então esse final aqui ainda seria um final difícil, mas com chances de empate aqui para o Magnus Carlsen, né? Então foi aqui que ele perdeu a mão, pessoal, né? Ele tinha que ter sido essa ideia aqui. Um pouco mais para frente ainda daria para tentar alguma coisa, né? Aqui essa ideia foi bem interessante. No entanto, o Nepomniachtchi foi muito bem sucedido em parar. Nessa posição foi jogado torre C7. Talvez bispo D2 aqui nessa posição pudesse ser suficiente aí para tentar também um empate mais uma vez. Aqui, se por exemplo jogasse torre por D2, C por D2, torre por D2, aqui depois de torre C7, por exemplo, D5, E por D5, torre por D5 e torre C6, o Magnus Carlsen consegue talvez brigar pelo empate. Não dá para jogar torre D6, aqui o rei está muito próximo do peão, vai trocar e depois o rei vai capturar o peão, o rei das brancas está longe nessa variante, teria que jogar um torre por B5, depois de torre por A6, aqui apesar do peão a mais para o Nepo, o Magnus Carlsen talvez conseguisse brigar aqui por um empate, né? Então foram esses dois momentos aí, Jan Nepomniachtchi garantiu a sua vitória, foi mais preciso, né? 95,9% de precisão contra 92,4%. E é isso, essa foi a primeira partida, então, vitória para o Jan Nepomniachtchi contra Magnus Carlsen aqui com eles com 11, 12 anos aí de idade. Beleza, pessoal? A gente segue com a nossa playlist aí das partidas pensadas entre Magnus Carlsen e Jan Nepomniachtchi. E é isso, se você gostou do vídeo, deixa o seu like, deixa a sua curtida. Se você gosta de vídeos de xadrez, inscreva-se no canal. E é isso, muito obrigado pela sua audiência. Um grande abraço para todos vocês e até a próxima. Valeu! No tabuleiro de xadrez.